Boa tarde, pessoal da segunda etapa do curso técnico de contabilidade. Nós vamos começar um trabalho de revisão da área do direito, tá? Antes que a gente comece a nova submatéria, que é direito previdenciário, tá? Vamos levantar alguns pontos importantes que nós devemos ter em mente, tá? O que são os requisitos de um empregado da CLT, tá? Ele deve ser pessoa física, tá? O trabalho dele tem que ser algo contínuo, tá? Que é o trabalhador não eventual. Não pode ser um dia sim, outro não, outro sim, ou várias alternâncias, tem que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tá? Nesse sentido, tá? Tem que haver uma subordinação direta do empregador, tá? Ele deve ter a dependência econômica mediante salário, tá? E ele tem que ter a pessoalidade. O que é pessoalidade? Olha, se eu contratei Adriano, não vou chamar o Fabiano para a mesma função, vai ter que ser o Adriano. Então, essa é a pessoalidade, aquele empregado específico, tá? Outra circunstância, a forma do contrato, tá? Pode ser verbal ou escrito, tá? Mas sempre quando a gente começa a ter essa contratualidade, a gente sempre prima pela forma escrita. Por quê? Que aí é o momento que tu vai ter assinatura de carteira, o cadastro do empregado dos sistemas, como CFIP, social, e o recolhimento de seus direitos, né? Existe também a forma verbal. Só que a forma verbal, para te provar, tu tem que ter testemunha e mais algumas coisas. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma forma inválida de contrato de trabalho. Só que é mais difícil de provar. Suspensão e interrupção de contrato. Tá? A suspensão de contrato, minha gente, é a paralisação temporária dos efeitos. Ou seja, o empregado não trabalha, mas também não recebe. A interrupção do contrato é quando não há o trabalho do funcionário, mas esse está recebendo pela empresa. Ah, mas em que circunstância acontece isso? Bom, férias é uma forma e o auxílio maternidade é outra. Só para dar uma exemplificada. Tá? Todo mundo fala da dispensa por justa causa. A dispensa por justa causa ela está figurada dentro da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em seu artigo 482. Tá? Então, o primeiro deles é improbidade. Tá? O que é improbidade? É deixar de ser probo, deixar de ser honesto. Ou seja, o ato lesivo tem que ser contra o patrimônio. Tá? Pode ser da empresa ou pode ser de terceiro que esteja usufruindo dos serviços da empresa. Tá? Isso tem que estar relacionado com o serviço desenvolvido. Então, assim, não basta ter só a lesão. Tem que verificar que houve a lesão e, se possível, fazer um BO para dizer que estão investigando a conduta. Tá? Segunda parte, a incontinência de conduta. Tá? A incontinência de conduta é o comportamento irregular do empregado. Tá?
Ah, é tu chamar alguém de uma qualidade, tá? Ah, que esteja envolvido com a sexualidade de alguém, é, fazer gestos obscenos, qualquer coisa que esteja em desacordo com a moral sexual, tá? Há algumas jurisprudências que retiram ou, vamos dizer, desqualificam essa conduta. Mas isso aí é no caso da construção civil. A construção civil tem essa parte meio que desqualificada e até passa. Mas uma empresa do comércio, num escritório, alguma coisa assim, não. Tá? Negociação habitual. Isso é para as meninas, tá? As meninas que vendem a Natura, Jequiti, Avon, estão dentro do mercado, começam a negociar essas coisas dentro do mercado, ou começam a negociar dentro do escritório, tá trabalhando no andamento do serviço, e isso não pode. Não pode ser feito, tá? Então, lembre-se que a negociação habitual não é tolerada, tá? A condenação criminal sem sursis. O que é o sursis? O sursis no direito penal é aquela pena mais branda, que te limita a não viajar no fim de semana, que te limita a permanecer na prisão durante a noite, porque durante o dia tu pode trabalhar, tá? Então, esse tipo de pena mais branda, tá? Uh, Caso réu, ele é condenado em pena mais pesada, que não tenha essas circunstâncias citadas anteriormente, há automaticamente a demissão por justa causa. Tá? A desídia, tá? Que falou desídia das atividades, é fazer o serviço de má vontade, é fazer o serviço com negligência, ou seja, tu tá numa linha de produção, tem peça que tu vai montando, tu tem que estar naquela perfeição. Na tua aula tem que estar uma perfeição para passar para a aula seguinte. Se a tua peça tiver no universo de algumas peças mal posicionadas ou não encaixadas, pode ser caracterizado como negligência. Fazer o serviço como negligência. Ou está dentro do comércio, tá? Um comércio de material de construção, que eu falo isso porque eu, antes de entrar na coisa pública, eu era funcionário de uma empresa de materiais de construção. Eu era contador de uma empresa de materiais de construção. Tu carregar um saco de cimento com uma vontade, te demorar a carregar, ou tu for ordenado a levar 2 baldes de tinta e não levar dentro do horário previsto, então é uma desídia, tá? Embriaguez. A embriaguez pode ser habitual, que isso acontece o seguinte: acabou o teu expediente, tá? Acabou às 5h30 da tarde o teu serviço e tu já foi pro bar beber. Aí tu começa, e volta pra tua casa à noite, naquele estado deplorável, tá? E aí no dia seguinte tu já começa a acordar com ressaca, e já começa a ficar meio cambaleante, já se nota o cheiro, né?
E nisso tudo começa a disfarçar, botando um perfume mais forte, mais vagabundo. E começa. Né? Que isso eu também já vi. Tá? Isso aí já é ato para tu ser demitido por justa causa. Porém, tem algumas jurisprudências que dizem que embriaguez não é intencional, e sim uma doença. Então, primeiro tratar esse indivíduo para ver se ajeita e depois se demite. Então, muito cuidado nisso aí. Violação de segredo. Tá? O que é o segredo nesse caso? Uma empresa que fabrica produtos, tem invenções de produtos, tem fórmulas de utilização de produtos, tem métodos de execução de trabalho. Tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês. Dizem que o Big Mac é o único sanduíche do mundo, não por causa dos equipamentos que tem, e sim pelo seu método de execução. Então, o método de execução dele é registrado, já é consagrado. Tá? Não é o produto em si, mas é a forma que ele é executado dentro dos minutos constantes que tornam ele único. Tá? A Coca-Cola é um produto, tá? Que, embora usando ácido fosfórico que corrói os ossos, é um produto consagrado no mundo todo e ela é a única autorizada a fazer. Nenhuma empresa mais pode fazer. Então, é nesse sentido que é o segredo da empresa, minha gente. Tá? Indisciplina. Ele se confunde um pouco, tá? Que é a desídia. Mas a indisciplina é o descumprimento de ordens gerais. Não só de serviço, o serviço efetivo, ou como ordens de conservação do lugar na empresa. Se eu disser, fulano, vai limpar o teu setor que está sujo, ou fulano, arruma as tuas coisas, né? Isso aí seria a parte que cai na indisciplina. Insubordinação. Insubordinação é aquele caso seguinte que eu dou uma ordem e recebo aquela resposta que eu não gostaria de ouvir nem um pouquinho, mas que me deixa fora das estribeiras e queira dar um corretivo desse funcionário. Já que tá tão difícil o emprego, olha, tiro tu, tem vários outros. Não é assim? Então é nesse sentido, tá? Abandono de emprego, gente. O abandono de emprego é caracterizado da seguinte forma. O funcionário passa muito tempo sem aparecer na empresa, muitas faltas, tá? E muitas vezes eu não consigo encontrar o indivíduo. Primeiro eu tento por telefone, ele não me ouve, não me atende. Depois eu tento mandar uma carta na residência dele, ele também não está. E eu me sinto obrigado a fazer isso via jornal. Fazer um edital e dizer que fulano da carteira tal, número tal, e aí discrimino, passou 30 dias sem comparecer à empresa, caracterizado como abandono de emprego. Pronto. E publica-se. Tá? Ato lesivo à honra e à boa fama. Esse, no caso, é a ofensa à honra do empregador e da sua família. Então, se eu soube alguma coisa do patrão de muito tempo atrás,
qualquer que seja, e se eu começar a chamar, a caçoar, ele pode botar esse empregado que fez isso, demitir por justa causa. Só que eu digo também, meu, tu pede, tu prova. Tu pede, tu prova, porque senão tudo isso que tu formou volta tudo contra ti. E aí tu vai pagar às vezes o dobro ou o triplo. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. A ofensa física. Tá? A ofensa física contra o empregador ou o pessoal da sua família, mesmo que tenha ofendido verbalmente, e a pessoa perde as estribeiras e vai para as vias de fato. Que vai brigar, vai ofender fisicamente, vai brigar, vai derrubar, vai usar força. Única forma de fazer isso é em legítima defesa. Tu recebeu um tapa e tu tem que dar um tapa. Não, o cara te deu um tapa e aí tu resolveu pegar uma foice ou um facão e vai para cima dizer, não, isso não é legítima defesa, isso é excesso. Tá? A legítima defesa tem que ser os meios necessários para repelir determinada ação. Então, se alguém te agredir com a mão tu vai ter que usar. Se alguém veio com 38, tu vai usar o 38. Não uma metralhadora. Então, gente, muito cuidado no falar legítima defesa. Tá? Tem que estar de acordo.